O Profeta das Lágrimas, uma jornada de fé, ruína e esperança no livro de Jeremias. Imagine um homem forçado a um destino que ele nunca desejou. Um homem cuja vida se torna um espelho das agonias de sua nação, cujas lágrimas se misturam com as advertências divinas e cujo coração se parte diante da inevitável destruição que ele é encarregado de anunciar. Esta é a história de Jeremias. Seu livro não é apenas um registro histórico, mas uma narrativa profundamente humana e emocional sobre o colapso de um mundo e a frágil semente de um novo começo. A história se inicia por volta de 626 a.C., em Anatote, um pequeno povoado nos arredores de Jerusalém. Jeremias, ainda um jovem, pertence a uma família de sacerdotes. Sua vida tranquila é abruptamente interrompida por uma experiência avassaladora, o chamado de Deus. A voz do Senhor ecoa em seu ser. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. A reação de Jeremias é instantânea e humana. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas Deus toca sua boca e confirma sua missão. Ele será um profeta para as nações, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Este duplo mandato, destruir para depois construir, define toda a sua jornada. Jeremias é catapultado para o palco principal de um drama nacional. Judá, o reino do sul, é uma sombra do que outrora fora. Sob o longo e maligno reinado de Manassés, o país mergulhara na idolatria mais grotesca, com a adoração de Baal, sacrifícios de crianças no vale de Ben-Hinnom e uma corrupção moral generalizada. Embora o piedoso rei Josias, que descobre o livro da lei e inicia uma reforma religiosa, suba ao trono, seus esforços são, em grande parte, superficiais. O coração do povo permanece endurecido. É neste cenário de podridão espiritual que Jeremias começa seu ministério. Suas mensagens não são sutis. Ele percorre as ruas de Jerusalém, talvez na entrada do templo, e profere palavras de fogo. Através de poderosas alegorias, Deus ilustra a situação. Ele é o oleiro, e Judá é o vaso de barro que se estragou em suas mãos. Jeremias 18. A nação é como uma esposa infiel correndo atrás de amantes, os deuses estrangeiros, e esquecendo-se do marido que a amou. Jeremias 2:3. A punição é inevitável. Um inimigo do norte se levantará. Uma clara referência ao Império Babilônico, ascendente sob Nabucodonosor. A mensagem é simples e aterradora. A submissão à Babilônia é a vontade de Deus. Resistir é rebelar-se contra o próprio Senhor. Esta pregação coloca Jeremias em rota de colisão direta com quase todos os poderes estabelecidos. O conflito. Um homem contra o mundo. Jeremias rapidamente se torna a pessoa mais impopular de Judá. Ele é visto não como um patriota, mas como um traidor, um derrotista, um profeta do caos. Sua vida se transforma em um calvário de solidão e perseguição. Os reis. Ele confronta Jeoaquim, um rei arrogante que, ao ouvir as profecias de Jeremias lidas em um rolo, corta as páginas com uma faca de escrivão e as joga no fogo, demonstrando um desprezo audacioso pela palavra de Deus. Jeremias 36. Zedequias, o último rei, é um homem fraco e vacilante, que secretamente busca a palavra de Jeremias, mas é muito temeroso para segui-la, preso entre os conselhos belicosos de seus príncipes e a advertência solitária do profeta. Os falsos profetas. Seus maiores antagonistas são profetas como Hananias, que prega exatamente o oposto: paz, vitória e a rápida libertação do jugo babilônico. Jeremias 28. Eles dizem ao povo o que ele quer ouvir, alimentando ilusões perigosas. Jeremias os chama de mentirosos, cujas visões vêm de seu próprio coração, não de Deus. O povo e os sacerdotes, as massas, ansiosas por ouvir boas notícias, rejeitam Jeremias. Os sacerdotes, cujo sustento depende do templo e do sistema religioso corrupto,
Veem-no como uma ameaça. Eles o espancam e o colocam no tronco. Jeremias 20. Em certa ocasião, ele quase é linchado por pregar que o Templo de Salomão, o símbolo máximo da segurança nacional, seria destruído como Siló fora no passado, se o povo não se arrependesse. Jeremias 7:26. A solidão de Jeremias é palpável. Ele é proibido de se casar e ter uma família, um sinal vivo da desgraça iminente que privará todos das alegrias comuns da vida. Jeremias 16. Em seus momentos mais sombrios, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jeremias 20:14-18, e acusa Deus de tê-lo enganado e seduzido para esta tarefa agonizante. Ele é um homem dividido. Seu coração se parte pela dor de seu povo, mas ele é compelido por um fogo interior a continuar proclamando a verdade. Não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, ele jura, mas então confessa. Mas a sua palavra era no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias 29. A queda. A profecia se torna realidade. Apesar dos apelos desesperados de Jeremias, a revolta final eclode. O rei Zedequias, pressionado por facções nacionalistas, se rebela contra a Babilônia. A resposta de Nabucodonosor é rápida e brutal. O cerco babilônico a Jerusalém é longo e horrível. A fome, a doença e a morte assolam a cidade. Jeremias, preso como um traidor no pátio da guarda, testemunha o horror se desenrolar, a terrível concretização de tudo o que ele previu. Em um ato simbólico final de esperança em meio ao desastre, ele compra um campo em Anatote, sua cidade natal, enquanto os babilônios estão às portas. Jeremias 32. É um ato de fé profunda. Um dia, as terras serão novamente compradas e vendidas em Judá. Em 586 a.C., o inevitável acontece. Os muros são rompidos, a cidade é invadida. O Templo de Salomão, o coração da identidade judaica, é saqueado e reduzido a cinzas. O rei Zedequias tem seus olhos arrancados após assistir à execução de seus filhos e é levado para o exílio acorrentado. A maioria da população é deportada para a Babilônia. O reino de Judá deixa de existir. Jeremias, curiosamente, é poupado. Os babilônios, talvez vendo-o como um colaborador útil, dão a ele a escolha: ir para o exílio com honras ou permanecer com o remanescente pobre em Judá. Ele escolhe ficar. A tragédia, no entanto, o persegue. O remanescente que resta, liderado por Gedalias, um governador nomeado pelos babilônios, busca a orientação de Jeremias. Eles juram obedecer a qualquer direção que Deus, através do profeta, lhes der. Jeremias ora e após 10 dias recebe a resposta: fiquem na terra e não temam o rei da Babilônia, e Deus os abençoará. Se fugirem para o Egito, morrerão. O povo, em uma demonstração final de incredulidade, acusa Jeremias de ser um agente babilônio e rejeita veementemente a palavra do Senhor. Eles fogem para o Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los. No Egito, seu último ato registrado é profetizar que o faraó do Egito será derrotado pela Babilônia, mostrando que não há escapatória da mão de Deus. A tradição judaica sugere que Jeremias foi morto a pedradas no Egito por seus conterrâneos, selando seu destino como um mártir da verdade. O legado: das cinzas, uma nova aliança. O livro de Jeremias não termina com a nota da destruição. Mesmo em meio às suas profecias mais sombrias, brilham raios de esperança inextinguíveis. O profeta que arrancou e derribou também foi encarregado de edificar e plantar. A mensagem de esperança de Jeremias é centrada em 2 promessas magníficas. Primeiro, a restauração nacional. Ele escreve cartas aos exilados na Babilônia, Jeremias 29, exortando-os a construir casas, plantar jardins e buscar a paz da cidade para onde foram levados, porque o exílio duraria 70 anos. Mas depois desse período, Deus traria um futuro e uma esperança para eles. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ele promete. Jeremias 29, 13 e 14. Ele prevê um retorno milagroso à terra.
Uma restauração não apenas física, mas espiritual. Segundo, e mais profundamente, a nova aliança. Este é o clímax teológico de todo o livro. Jeremias 31, 31, 34. A antiga aliança quebrada pelo povo seria substituída. Deus promete: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Não será mais uma lei externa, gravada em pedra, mas uma realidade interna, impressa no próprio ser do homem. O conhecimento de Deus será direto e pessoal, e o pecado será perdoado e esquecido. Esta promessa, citada no Novo Testamento, é vista como a fundação da aliança trazida por Jesus Cristo.